Eu queria que você direcionasse as suas mãos. Eu queria que você direcionasse as suas mãos para algum ponto da nossa cidade, para algum ponto da nossa nação. E é que a nossa nação necessita, o que o nosso estado necessita, que a nossa cidade necessita, é que a cultura do céu venha ser maior do que a nossa cultura. Que a cultura do reino de Deus, que a sua justiça seja maior do que a nossa justiça. Por isso eu queria que você fosse um profeta nessa hora, que através dessa canção venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Que você entendesse que isso é algo profético para o Brasil. Venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Declare isso lá para Brasília. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Declare isso para o nosso estado. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Declare isso para a nossa cidade. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Declare isso para as nações. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura. Pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado e declare: venha. Venha o teu Reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. venha o teu reino. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Para terminar, Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura. você pode fazer disso uma oração declarando: venha. Teu. Será que você pode aumentar um pouquinho mais o seu volume? Ei! Venha o Teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Venha o teu reino. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Se você acredita nisso, como palavra de Deus para a nossa nação, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Antes de você assentar, não é para você sentar não, se sentou você pede para levantar, calma. Você fala assim: eu preciso te dar um abraço. Eu preciso abraçar você, dá um abraço apertada nessa pessoa, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Pode sentar.
Nós temos muitos lugares, acho, não muitos, mas tem como ligar, por favor? Amarelo. Yes. Nós temos muitas pessoas que estão em pé. Se tiver algum lugar disponível ao seu lado, dá um sinal com sua mão. Amém. Aqui, lá na galeria nós temos alguns. Amados, ninguém, olha aqui para mim, ninguém consegue alcançar nada sozinho na vida. Diga graças a Deus por isso. E tudo aquilo que um homem alcança é resultado de 3 coisas para mim. Primeiro, Deus. Terceiro, trabalho. E segundo, família. E eu estou muito feliz porque segunda-feira agora eu estou completando 14 anos de casado. E 14 anos não são 14 dias. Desde o dia que eu conheci essa mulher, já tem 15 anos, a minha história foi completamente mudada, transformada. E eu acredito que tudo aquilo que eu estou vivendo é fruto de Deus, de trabalho, mas por causa de você. Eu sou grato a Deus por essa mulher incrível que você é. Eu não troco absolutamente nada da sua personalidade, do seu jeito. Você me aperfeiçoou, me lapidou e me fez esse homem que estou tentando ser a cada dia mais. Pai melhor, esposo melhor, pastor melhor. O seu jeito como mulher, como cristã, como serva, me faz ser completamente apaixonado e admirado por você. Muito obrigado por esses 14 anos ao seu lado. Obrigado, amém. Amém, amados. Você que é solteiro, levanta a mão em nome de Jesus. Levanta a mão, você que é solteiro. Solteira. Solteira. Só quem quer casar, porque às vezes você não quer, é um direito. Presta atenção. Deus vai te dar um homem de Deus para estar com você. Amém, Su. Deus vai te dar uma mulher de Deus para estar ao seu lado, em nome de Jesus. Amém, Diegão, toma posse aí. Amém. Amém. Deus vai te dar uma pessoa de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia em Neemias, capítulo 1. Esse texto tem falado muito ao meu coração. E eu acredito que não vai ser diferente. Você que trouxe a sua Bíblia, ou você que trouxe o seu smartphone que tem a sua Bíblia, então é somente você ligar a sua Bíblia. Diz assim, Neemias capítulo 1, as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no 20º ano, quando estava no palácio em Susa, que veio Anani, um dos meus irmãos, e ele, alguns homens de Judá, e perguntei-lhe a respeito dos judeus que haviam escapado e que restaram do cativeiro, a respeito de Jerusalém. E eles me disseram: o restante que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande aflição,
e desprezo, e a muralha de Jerusalém também está demolida, e os seus portões estão queimados pelo fogo. E sucedeu que quando ouvi essas palavras, me assentei e chorei, lamentei alguns dias, jejuei e orei diante do Deus dos céus. Deixa sua Bíblia aberta, coloca a mão no seu coração, vamos falar com Jesus. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos nessa noite, porque entendemos que a sua graça e a sua bondade está com a gente. Que o Senhor possa manifestar do seu poder, do seu propósito, e que nessa noite algo incrível aconteça em nossas vidas. Retira de nós todo o cansaço físico, mental, porque nós entregamos o nosso cansaço para receber do Senhor o seu alívio e o seu descanso. Colocamos todas as nossas expectativas diante do Senhor, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, mas que nessa noite algo extraordinário acontece e venha acontecer em nome de Jesus, porque entendemos que o extraordinário não é sobre eloquência, não é sobre uma igreja, mas é sobre o teu Espírito, e é esse Espírito que nós desejamos nessa noite, é esse Espírito que nós queremos ouvir nessa noite, em nome de Jesus, amém? Nós estamos em uma série, e o nome dessa série é Zara. A palavra Zara em hebraico significa plantar, ou plante, ou plantio. E nós estamos falando um pouco acerca da cultura de Deus. A etimologia da palavra cultura significa literalmente plantar. Mas que hoje essa palavra já não tem mais o mesmo significado associado a plantio de plantas, mas está associado a uma mudança de mente, a uma mudança de vida, e é exatamente isso que nós desejamos, essa mudança de mente da parte de Deus para com as nossas vidas. Se você acompanhar a história de Israel, e a história de Israel ela é fantástica, porque você vai ver Deus escolhendo um povo para mudar a cultura desse povo. Foi assim quando Deus tira esse povo do Egito, que por mais de 400 anos esteve como escravo, e Deus estabelece as suas leis, os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, para que a mente daquele povo, para que o coração daquele povo fosse impactado pela cultura do céu. Deus fica durante 40 anos fazendo a mesma coisa, e durante toda a trajetória de Israel não é diferente, é Deus lutando através de profetas para mudar uma cultura e estabelecer a sua cultura no meio de uma nação. Quando você lê o livro de Neemias, talvez o início desse livro não salte os seus olhos, porque na nossa cultura, simplesmente começar um livro ou um discurso falando o nome daquela pessoa que está escrevendo o livro ou participando do livro, não tem sentido algum. Porque se hoje eu fosse apresentado como o pastor Tiago, filho do Vicente, talvez você pensaria, quem é o Vicente? E para você que já conhece, eu sei quem é o Tiago. Mas na cultura judaica, e principalmente no entendimento judaico, quando o livro começa a apresentar o nome deste profeta, deste homem, dizendo palavras de Neemias, filho de Alcalias, o objetivo não é apresentar um homem, mas é apresentar o Deus que se revela na vida deste homem. Porque Neemias significa literalmente o Senhor conforta, e Alcalias significa o Senhor ilumina.
Então logo quando o judeu se deparava com a leitura desse livro, ele entendia que o objetivo não era ouvir falar ou descobrir a história de um restaurador de muros, mas o objetivo desse livro é ouvir falar de um Deus que conforta e de um Deus que ilumina o seu povo. Porque o povo pode estar perdido, o povo pode estar distante de Deus, mas Deus nunca estará distante do seu povo, porque Ele é um Deus que conforta e um Deus que ilumina. E sabe o que eu tenho como palavra de Deus para a sua vida? Deus, Ele não mudou, e Ele continua a ser o mesmo Deus que conforta e o mesmo Deus que ilumina. Por isso, se hoje você precisa de conforto, o Senhor está aqui para te confortar. Mas se você precisa ser iluminado pelo poder do Espírito Santo, tenha certeza que também Ele está aqui para iluminar a sua vida. Pastor Tiago, mas por quê? Por que o texto começa a dizer acerca de Deus que conforta e acerca de Deus que ilumina? Porque nós sabemos exatamente que o contexto histórico que Neemias está inserido não é um contexto fácil. Em 605 antes de Cristo se levanta uma das nações mais poderosas do mundo antigo, o Império Babilônico. E esse império invade Jerusalém. E nessa primeira invasão em 605, Nabucodonosor leva os homens mais sábios e inteligentes. Para você contextualizar, é como se uma nação invadisse os Estados Unidos e fosse para São Francisco, chegasse no Vale do Silício e levasse todos os homens sábios daquele local. E é exatamente isso que Nabucodonosor faz em 605. Em 597, Nabucodonosor volta. E ao voltar, ele leva o povo cativo pela segunda vez, levando pessoas também relevantes e influentes da nação de Israel. Mas Nabucodonosor pensava que após essas duas invasões, Israel se submeteria ao seu governo. Mas assim, Israel não faz, e decide fazer uma aliança com o Egito, pensando que o Egito haveria de salvá-lo. E por isso, no ano de 586, Nabucodonosor sitia Jerusalém. E durante 1 ano e meio, ele fica em volta da cidade, impossibilitando a entrada de comida, impossibilitando o comércio, impossibilitando aquela nação de ter uma vida comum. E após 1 ano e meio, Nabucodonosor invade Jerusalém e destrói toda aquela nação, destrói o templo, destrói os muros e leva cativo o que havia sobrado. E aparentemente, quando você olha o viés da história e a vida de Nabucodonosor, parece que Nabucodonosor se tornou soberano ao ponto que ele faz o que ele quer. Mas algo extraordinário na história de Israel é que tudo o que está acontecendo nada mais é do que o total governo e soberania da parte de Deus. Mas existe algo muito interessante em Jeremias capítulo 25, versículo 11 e 12. Aquele profeta, como voz do Senhor, diz que a nação de Israel seria destruída e seria levada cativa. Mas após 70 anos de cativeiro, Deus restauraria a nação novamente. Em 537, Deus levanta um homem chamado Ciro, e um novo governo é levantado, o governo persa. Ciro invade a Babilônia, e agora a sua forma de governo é totalmente diferente da forma de governo que os babilônicos tinham. E Ciro permite a nação de Israel voltar para a sua essência e para a sua terra.
E com isso se levanta um rei chamado Zorobabel, com mais 40 mil pessoas, e eles voltam para Jerusalém. E contando o período de 605 ao período do regresso, passa-se aproximadamente 70 anos, tempo esse que havia sido estabelecido por Deus para que a nação de Israel voltasse para a sua terra. Zorobabel, para você que quer entender o contexto, leia Esdras do capítulo 1 ao 6. Se levanta e coloca no seu coração o desejo de reconstruir o templo. Só que os persas entendem que aquilo, na verdade, era uma intenção de novamente Israel se tornar uma nação e se tornar uma opositora dos persas. E por isso, há uma palavra que impossibilita Zorobabel de construir o templo. Mas, em 516, após aproximadamente 19 anos que a nação de Israel regressa, eles estão novamente reconstruindo e terminando a construção do templo. E completa-se também aproximadamente 70 anos da destruição e 70 anos da reconstrução. Após 60 anos, Deus levanta um homem chamado Esdras, e com uma ordem do rei Artaxerxes, para que ele voltasse para Jerusalém com os utensílios do templo que Nabucodonosor havia roubado. E após 13 anos que Esdras volta para o templo, e começa a trazer um avivamento no meio daquele povo, 13 anos depois, Deus levanta um homem chamado Neemias, que é exatamente esse contexto histórico. Se você acompanhar de 605 até quando Neemias volta para a nação de Israel e começa a reconstruir os muros, porque Esdras já estava reconstruindo o templo, existe um período histórico de aproximadamente 160 anos. E Neemias é o homem que após 160 anos está se levantando para trazer uma reconstrução final da nação. E diante desse pano de fundo histórico, eu quero extrair alguns princípios para a sua vida. E o primeiro princípio que eu quero que você entenda, que na cultura de Deus, Deus nunca vai negociar com você e comigo o seu processo. E se Deus tem um processo de 70 anos, será 70. Ele não vai tirar você e nem vai me tirar, porque achamos que estamos aptos para sair do processo dele. Não, porque se existe um tempo pré-estabelecido por Deus, esse tempo vai cumprir na sua vida. Porque Deus é um Deus de processo. Faz parte da sua cultura, faz parte da sua mentalidade, mas também tenha uma convicção no seu coração: você não fica nem um dia, nem uma hora, nem um minuto a mais no processo, quando Deus entende que já deve ter sido passado esse tempo na sua vida. Segundo princípio que eu entendo que é importantíssimo: seja pequenos pecados ou grandes pecados, Deus sempre vai atrasar você e me atrasar do ponto final do propósito dele em nossas vidas. Sejam grandes erros ou pequenos erros, Deus sempre vai nos atrasar, porque Ele não quer que você chegue no lugar que Ele estabeleceu para a sua vida, se você não estiver pronto para estar lá. E sabe o que eu acho extraordinário da cultura de Deus? Deus não tem pressa de aprovar ninguém. Porque se o diabo tem pressa de levar gente para o inferno, Deus não tem pressa alguma de estabelecer o projeto dele na sua vida.
Porque o que importa para Deus não é a hora que você chega, mas como seu coração chegou ali. E no nome de Cristo Jesus, se você estava impedindo o processo de Deus, Deus também vai levantar você para entender e ser moldado segundo os parâmetros dele, para que você possa acelerar aquilo que Deus pré-estabeleceu para a sua vida. Quando você lê esse pano de fundo histórico, existe algo extraordinário, porque o texto está querendo dizer, por mais que existem 160 anos de sofrimento, o Senhor continua a ser consolador, e o Senhor continua a ser iluminador. Eu não sei quanto tempo que você está sofrendo, ou quanto tempo você está no processo, ou quanto tempo você tem passado por situações que você não está entendendo. Mas uma coisa que Deus nunca vai retirar de você e nem de mim, por mais que eu e você venhamos estar errando, é que Ele nunca vai deixar de ser consolador, e Ele nunca vai deixar de ser iluminador. Porque a única forma que Ele tem de reposicionar a sua vida para o centro da vontade dEle, é Ele consolar o seu coração, dizer, por maior que sejam os seus erros, maior é a minha graça, o meu perdão, a minha bondade, por isso eu vou iluminar os seus caminhos, para que você entenda qual é o local ideal para você. E sabe o que eu amo ver a história de Israel? Que quando Deus estabelece 70 anos, e traz aquela nação novamente para a sua terra, para a sua cidade, Deus estava dizendo algo espiritual para eles. Não existe restabelecimento de identidade sem terra. Por isso eu estou trazendo vocês novamente para a terra, para que vocês possam ter a identidade de vocês restaurada. Segundo lugar, após 70 anos Deus reconstrói o templo, porque não existe restauração de Deus sem o processo da restauração do propósito. A nação de Israel tinha um propósito: engrandecer o Senhor. E no nome de Jesus, hoje é a noite que Deus vai restabelecer identidade de gente aqui em nome de Jesus. Meu irmão, sabe por que você não glorifica? Porque você não gastou 20 horas para preparar esse sermão. Porque o dia que você preparar 20 horas, vocês acham o seguinte, que eu chego e falo assim, Senhor, me fala todas essas datas aqui, Deus, 605, 597, 586, 516, 400, você acha que é assim, meu irmão? Sim ou não? Não, então pelo amor de Jesus, eu preparei um bom sermão, orei por isso, me ajuda! Oh Pai Celeste, Deus está falando com você, sim ou não? Deus tem um estabelecimento de identidade e propósito na sua vida, sim ou não? Então fala assim, amém, Deus. Ajuda o pregador em nome de Jesus. Sabe o que eu acho extraordinário na história? Não é a história de Neemias, mas é a história do Deus que consola. Não é a história do filho de alguém, mas é a história do Deus que ilumina um povo, ilumina uma nação, ilumina um indivíduo. E aí o texto diz assim, exatamente no mês, ou na era de Quisleu, Deus começa a falar com Neemias. Se você tiver Bíblia ou smartphone, anota, Quisleu é exatamente novembro e dezembro, o tempo que eu e você estamos vivendo. Quisleu é o final do ano. E sabe o que eu acho extraordinário de Deus? Deus poderia usar o início do ano para falar com Neemias. Mas algo que é interessante do Espírito Santo, Ele ama bagunçar o que está organizado e ama organizar o que está bagunçado. E quando Neemias esperava que a sua vida simplesmente terminaria, pois afinal ele estava com expectativa de um novo ano, Deus vem e pá! E diz, o ano pode ter acabado no seu coração, mas não acabou no meu coração. E eu não preciso de 12 meses, eu preciso simplesmente da minha vontade. E a minha vontade é que em 2 meses eu posso fazer algo na sua vida que você não viveu durante o ano inteiro.
eu te falar, meu irmão, você está aqui com a expectativa do calendário virar, mas hoje esteja com a expectativa de Deus falar ao seu coração, porque o que determina a mudança da sua vida não é uma migração de 2019 para 2020, mas sim o entendimento do propósito de Deus em mim. Por isso, Deus te trouxe aqui para dizer que o ano ainda não acabou. Acho que você não entendeu, não entendeu? O ano ainda não acabou. E é exatamente isso. O ano não tinha acabado para Deus, e Deus vem exatamente no final do ano, aos 45 minutos, e diz: Neemias, eu tenho algo para empoderar o seu coração. Mas algo interessante, no capítulo 1, verso 1, diz o seguinte: Neemias morava na cidade, em outras traduções, cidadela, em outras traduções, cidade fortificada. E sabe o que isso significa no capítulo 1, verso 1? Que Deus é o Deus consolador, Deus é o Deus que ilumina, Deus é o Deus que fala a hora que Ele quer, no tempo que Ele quer. Mas Deus também é aquele que ama tirar a gente da sua zona de conforto, e que diz: por mais que a sua vida supostamente esteja incrível, diante de um momento incrível, mas eu estou aqui para desorganizar tudo e dizer que eu vou tirar você dessa zona de conforto, porque eu tenho algo extraordinário para fazer na sua vida. Aleluia! Você está entendendo? Então pode aplaudir, irmãos. Deus chega e pega um cara que era talvez um dos homens mais influentes de sua geração, no sentido de responsabilidade. É como se ele trabalhasse para Donald Trump, o homem de confiança dele, porque no mundo antigo, quanto mais poder você tinha, mais medo você tinha de morrer. Neemias tinha a responsabilidade de tudo que o rei ia beber ou comer. Ele comia antes, ele bebia antes, para saber se aquilo estava envenenado. E é exatamente esse cara que tinha uma vida tranquila, ganhando muita grana, concursado, estabilizado, com a vida aparentemente legal, que Deus chega e fala assim: eu vou desorganizar a sua vida. E sabe como que Deus desorganiza a vida de Neemias? Colocando diante dos seus olhos, colocando diante dos seus ouvidos, uma notícia que viesse mobilizar o seu coração para cumprir um propósito, para não ser mais um homem em meio a uma multidão de homens, mas para ser o homem para cumprir uma multidão de propósito. Deixa eu te falar um negócio em nome de Jesus. Toda notícia que chega diante dos seus olhos, chega diante dos seus ouvidos, não é simplesmente para que você fique abismado, entristecido, embasbacado, mas toda notícia que chega diante dos seus olhos e dos seus ouvidos é para que haja dentro do seu coração um senso de dever e responsabilidade. E presta atenção, meu irmão. Desculpa, cara, acho que você não entendeu algo que o Brasil está vivendo. A nossa nação hoje vive uma idiotice, porque pensamos que a situação política está associado aparentemente a duas torcidas, a amarela contra a vermelha, que é sobre quem é melhor. Mas deixa eu te falar, o que a gente está vivendo não é o jogo do Palmeiras contra o Corinthians, nem do Flamengo. Mas o que nós estamos vivendo hoje
é entender que por mais que você tenha uma ideologia política, a sua ideologia política não pode ser maior do que a ideologia do céu. Não pode. E o que você tem que entender, que não é sobre PT, não é sobre PMDB, não é sobre partido político, é sobre uma justiça injusta, mas que no nome de Jesus, Deus vai levantar você, advogado dessa casa. E sabe por que Deus te deu esse curso de direito? E sabe por que você prestou o Enem esse final de semana? Porque você será um Neemias da sua geração. E o senso de dever de mudar essa nação está com você em nome de Jesus. Está comigo em nome de Jesus. Porque aquela notícia que recebemos essa semana não é para celebrar o meu partido, é para chorarmos como nação e dizer alguma coisa não está certa. E quando você lê que Neemias ora diante de uma realidade, o texto diz que Neemias ora para que os mandamentos, os estatutos e os juízos de Deus fossem reestabelecidos. Mandamento, presta atenção nisso, é exatamente aquilo que Deus diz não, e que exatamente mediante aos olhos da fé, você obedece e Deus derrama a sua bênção, pois afinal você pela fé obedeceu à voz de Deus. Estatutos é exatamente aquilo que Deus discorda, que você não sabe porquê, mas pelo fato de Deus ter dito, você concorda. Quando Deus chega para a nação de Israel e diz, não pode comer camarão. Faz sentido, irmãos? Quem gosta de comer camarão, diga amém. Eu era alérgico, mas eu falei, isso é coisa de Satanás na minha vida. Eu não aceito ser alérgico a camarão. Eu não aceito, isso é coisa do diabo. Por mais que aquilo seja barata do mar, ou barata boa, Senhor. Por mais que aquilo só come coisa podre, oh Deus, manda tudo para minha casa. E eu orei e falei assim, Senhor, não aceito, e hoje eu vou fazer um teste de fé, eu vou morrer crendo. E graças a Deus, Deus me curou. Pastor, o senhor está mandando fazer isso? Não, só se tiver fé. Eu não sei quando você come e fica empolado, o que você tem que tomar, Dani? Tem que tomar o que, Lívia? Loratadina? Loratadina? Amém, tenha fé com a loratadina do seu lado. Mas algo que você vai ver é que o estatutos é aquilo que você não sabe porquê, mas Deus fala, você obedece. Dízimo, oferta, faz sentido? Não faz, mas Deus mandou, obedeça. Não faz sentido, mas obedeça. E muita gente, amados, não faz sentido o dízimo, porque fala assim, para mim, eu sou contra dar algo para a igreja, mas o cara não dá nem na igreja, nem para fora. Sexta-feira nós estávamos ali fazendo um trabalho no Calistolândia, e eu creio no nome de Jesus Cristo, como 2 mais 2 são 4, que essa igreja vai ter condições de mudar a história daqueles rapazes que estão ali. E nós seremos efetivos, porque nós não vamos dar simplesmente um destino do céu, mas nós vamos ter condições de pagar a cirurgia e dizer, nós acreditamos no poder que é em Cristo. Amado, foi tão extraordinário. 2 horas da manhã nós fomos lá na Praça do Emanuel, não, a Praça do Avião, e pegamos os garis da nossa cidade, mais de 50 garis, sentados ouvindo a palavra. No final daquilo,
nós tivemos como igreja a oportunidade de servir aqueles homens e aquelas mulheres, dando sopa para eles, dizendo obrigado, porque vocês não estão cumprindo só porque vocês ganham, vocês estão cumprindo porque vocês entenderam o propósito de vocês, e nós somos gratos, porque todos os dias quando acordamos, a nossa cidade está limpa, graças a vocês. Pastor, eu não concordo com isso, não tem problema. Nós temos ali alguns moradores de rua, que moram em frente ao estádio Jonas Duarte, que chegaram para nós e falaram assim: pastor, faz assim, paga um mês de aluguel para mim, que eu não aguento mais morar na rua, e se vocês pagarem um mês de aluguel para mim, o restante eu vou pagar. E hoje pela manhã eu falei com o pastor Divino, essa igreja não vai pagar um mês não, nós vamos pagar 6 meses em nome de Jesus. 6 meses, 6 meses. Por mais que seja um estatuto de dízimo e oferta, se você não consegue ser, ajuda então, chega para mim e fala: eu não concordo, eu quero descumprir o que Deus mandou por não aceitar, mas ajuda, fala assim: me dá aqui ó, eu vou pagar esses 6 meses, eu vou começar a juntar dinheiro, porque eu quero ser o primeiro a ajudar na mudança de sexo daqueles meninos, ou melhor, na retirada da prótese. Eu quero ser os primeiros a ajudar todas as vezes que essa igreja se levantar para ir lá, e a gente não vai fazer simplesmente uma sopa não, nós vamos fazer sopa, suco, nós vamos fazer a festa de Natal, nós vamos cuidar do Copacabana, nós vamos cuidar do bairro. Mas o que me chama a atenção são os juízos, e juízo está associado a algo assim, é aquilo que você faz junto com a comunidade. Por exemplo, não matarás, não envolve a sua vida, mas envolve a comunidade que você está inserido. Quando Neemias fala assim: Senhor, tenha de graça, tenha de misericórdia, porque descumprimos os seus juízos, Neemias está falando algo muito interessante. Nós nos esquecemos da nossa comunidade, mas juízo tem um princípio espiritual muito forte, que existe um pecado quando a gente não cumpre, e existe um pecado quando nós não punimos. E sabe o que Neemias está orando? Dizendo o seguinte: nós matamos, nós roubamos e nós não punimos quem matou, quem roubou. O nosso coração, pelo contrário, se tornou aliado de quem fez isso. Deixa eu te falar um negócio. Não tem como, desculpa, não tem como. E talvez você nunca mais pise aqui, mas tomara que você não pise entendendo a verdade. Não tem como você acreditar e apoiar um homem que roubou da nossa nação, e acreditar que é inocente depois de tantas provas cabais que ele foi culpado. Não tem como. Não tem como, não tem como, não tem como ser crente e se acreditar nisso, não tem como. E não é sobre partido, não é sobre o Corinthians e São Paulo, é sobre juízo. E juízo não é eu que digo, juízo é o que Deus diz. E entre ter a minha igreja cheia, mas ter o cumprimento cabal disso aqui, eu já fiz isso aqui a nível de escolha há muito tempo atrás. Sabe o que Neemias entende? Que Deus esfrega diante dele uma responsabilidade. E sabe o que Neemias faz? Eu vou assumir essa responsabilidade. Eu vou pegar essa responsabilidade para mim. Eu vou parar de ser aquele crítico de internet, de ser crítico de WhatsApp, de ficar respondendo a minha família no grupo, ficar brigando, e eu vou me posicionar. Porque eu entendo que a responsabilidade da minha cidade é minha responsabilidade. Porque o que eu entendo é que a responsabilidade do meu estado é minha responsabilidade, a responsabilidade da minha nação é minha responsabilidade. E no nome de Jesus, eu creio piamente que Deus vai levantar dessa casa homens e mulheres completamente santos para serem influentes em todas as áreas da nossa cidade. Nós vamos invadir a política, nós vamos invadir as empresas, nós vamos invadir o comércio, nós vamos invadir a educação, nós vamos invadir a saúde, porque Deus está chamando Neemias nessa casa.
Deus está chamando Neemias. E sabe o que eu acho extraordinário? Neemias entende que ele tinha que sair da sua zona de conforto e voltar a ser uma voz. Deus manda dizer para muita gente aqui: chega, já deu tempo de você estar sentado e ser mais um. Chega, acabou. Chega, a vida não foi fácil, como não é fácil para ninguém. A vida não está sendo fácil para você, como não é para ninguém. Mas você não pode fugir daquilo que Deus te chamou para ser e fazer. E sabe o que Deus faz? Pega aquele cara e diz: a sua vida está muito incrível, mas ela vai se tornar extraordinária. Porque o capítulo 1 termina Neemias dizendo assim: e eu naquela época era o copeiro do rei. Mas que esse copeiro, em apenas 58 dias, em apenas 58 dias, restaura uma nação que estava dizimada e faz dela novamente uma nação. Porque sabe o que eu descubro da parte de Deus? Que Deus ama usar gente comum como você. Deus ama gente como nós, gente comum, que não tem nada de especial, que erra, que peca, que falha, que desiste, que tem sentimentos, que chora, que reclama. Deus ama gente como a gente. Porque é gente como a gente, com uma vida comum, com uma história comum, com pecados comuns, que Deus chega e fala: você pode ser um copeiro, um empresário, um médico, um vendedor, uma dona de casa. Você pode ser quem você quiser. Importa é que eu quero algo com você. E a sua vida comum, eu quero fazer a sua vida extraordinária. Sabe por que Neemias é incrível? Porque não é a história de um homem incrível, mas de um Deus incrível. Que Deus diz: cara, é você. É você, é você, é você. Por isso eu vou colocar diante dos seus olhos, diante das suas mãos, um senso de dever. Deus está colocando algo no seu coração, é você. A gente não pode sair aqui e entender que não somos nós. Olhar para aqueles venezuelanos com uma placa gigante dizendo: compra uma jujuba, e você não se comprometer a doar para eles. Você não pode ser mais um nessa terra. Você não pode ser mais um em Anápolis. Mas nós precisamos ser mais um que foi chamado por Deus para cumprir o extraordinário da parte dele. Talvez hoje você tenha um monte de justificativa, mas Deus quer pegar todas as suas justificativas e dizer que não é sobre você, é sobre Ele. E sobre aquilo que Ele vai fazer por, com e para você. Deus levanta aquele homem e diz: Neemias, eu só preciso do seu sim, porque o restante é comigo, declara o Senhor. 4 meses depois, o rei pergunta para Neemias dizendo: o que você tem? 4 meses depois, o rei fala assim: vai, porque tudo que você precisa eu vou dar para você. 58 dias depois, os muros estão reconstruídos. E sabe o que eu descubro? Hoje você só precisa dizer sim, porque Deus manda eu dizer para você que o restante Ele vai se responsabilizar. E sabe por que você está nessa crise de depressão muito louca? Sabe por que vira e mexe a sua vontade de acabar com tudo, sumir, deixar a família, deixar o marido, deixar filho? Sabe por que a sua vida hoje é essa? Porque a sua vida não foi chamada para morrer nela mesma, mas a sua vida foi chamada para morrer pelo outro. Porque quanto mais você morre pelo outro, mais Deus abençoa a sua vida e cumpre em você aquilo que só Ele pode fazer.
E sabe por que eu tenho certeza que Deus vai tirar você desse estado de depressão, esse estado de dor, esse estado de sofrimento? Porque você vai cuidar das coisas que Deus está colocando diante dos seus olhos, e Deus vai cuidar de tudo aquilo que é seu. O seu filho drogado não é o seu filho drogado, é o filho de Deus, que está por um período fora do propósito, mas no tempo oportuno que se chama hoje, Ele vai trazer novamente. O seu casamento, que para talvez aos seus olhos estão acabados, mas aos olhos de Deus não estão. Aos olhos de Deus não estão. A sua saúde que já foi, a sua vitalidade que já foi, Deus manda eu dizer para a gente aqui, não foi. Porque aqueles que esperam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para todo sempre. Você é chamado para permanecer para todo sempre, porque a nossa permanência não é o legado que eu construo na minha vida, mas a minha permanência é o legado que eu construí na vida do outro, porque o outro é capaz de carregar aquilo que um dia Deus me deu. E a cidade de Anápolis vai carregar aquilo que essa igreja tem, em nome de Jesus. O nosso estado vai carregar, a nossa nação vai carregar, para a glória de Deus. E eu termino dizendo, há uns 2 anos atrás, eu estava fazendo um trabalho no presídio de Anápolis, e fiz esse trabalho durante quase 2 anos, ou melhor, durante alguns meses. Tem um menino da igreja que está doido para casar, e se você quer casar, meu irmão, você tem que trabalhar. Cadê o Humberto? Humberto está doido para casar. Que dia que é? Dia 7 de julho? 11 de julho? 11 de julho, o pastor notou. Ele marcou bem nas minhas férias, para mim não tirar férias. 11 de julho. E ele falou assim, pastor, eu preciso trabalhar, eu tenho que casar, encontrei a mulher da minha vida, vou ser Uber. Está formando esse ano, e no nome de Jesus, Humberto, você será um dos homens mais influentes a nível de justiça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você vai ser influente na sua profissão, meu filho, em nome de Jesus. E ele começou a trabalhar de Uber, e ele ora a Deus, dizendo, Senhor, não deixa nenhum mal entrar no meu carro, em nome de Jesus, não deixa ninguém me roubar, Pai, porque eu quero casar. E essa semana, que dia que foi, Humberto? Ontem, sábado, entrou um mala no carro dele e falou, Senhor, vou ser roubado. E Humberto pensou o seguinte, antes deles me roubar, eu vou começar a falar de Jesus para ele. E ele começou a falar, oh, você conhece Jesus? Aí o cara falou assim, me leva ali perto do Ceasa, Humberto, você conhece verdadeiramente Jesus? E o Humberto começou a falar de Jesus para ele, Jesus, falou, inclusive eu congrego naquela igreja preta, a church. Ele falou assim, rapaz, eu sei, você já foi lá? Não, porque tem 1 semana que eu saí do presídio. Você conhece Jesus? Você dá risada que não era você com o Humberto no carro. Aí o cara falou assim, cara, deixa eu te falar um negócio. Eu sou católico, e fiquei durante um bom período da minha vida preso, mas tinha um cara muito louco que ia lá no presídio, e que falava de Jesus, e eu ficava muito longe ouvindo ele falar, mas aquilo ficava no meu coração. E os anos passaram, tem mais de quase 2 anos, mas as palavras que aquele cara lançou, não passou, continua aqui dentro. E eu creio que um dia algo extraordinário vai acontecer na minha vida. Deixa eu te falar um negócio. Se existe algo que é duradouro, que é sólido, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nunca voltou, e ela nunca voltará vazia. E Deus chegou para mim e disse, Tiago,
Sua vida está incrível, mas você não pode deixar o presídio. Volta para lá, porque eu vou mudar a história daqueles homens de novo. Eu não sei o que Deus vai colocar nas suas mãos. Eu não sei o que Deus está te chamando para você fazer. Talvez é cuidar de família aqui dentro, talvez é cuidar de família lá fora, talvez é cuidar de idoso, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que nós seremos a geração conhecida como a geração de Neemias, que marcou a sua geração. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Existem tantas coisas que Deus está colocando diante dos seus olhos, e o que você precisa parar é parar de dar desculpa e entender: Deus, a sua cultura foi plantada em mim, para que eu possa plantar essa cultura no outro. E talvez você pense que você é simplesmente o irmão de Neemias, chamado para dar notícia, mas Deus manda eu dizer para você aqui especificamente: você é Neemias. 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 Você é Neemias para conhecer o Deus que consola. Neemias para conhecer o Deus que ilumina, mas o Deus que chama, o Deus que envia, o Deus que dá recurso, o Deus que cuida. E talvez eu já disse isso para você algum dia, e talvez você não entendeu. Sabe por que é tão difícil ter a sua vida? Porque o diabo sabe que se você se posicionar, você será um homem influente em sua geração. Porque o diabo não quer te matar. O diabo, ele quer tirar a sua influência. Porque se ele tirar a sua influência, ele está tirando a sua vida, porque você estará simplesmente vegetando. E você não é chamado para vegetar. Você é chamado para ter identidade e cumprir propósito. Pastor Tiago, será que Deus consegue ver algo bom em mim? Se Ele não conseguisse, Ele não tinha trago você nessa noite aqui nessa casa. Pastor, será que Deus sabe o que eu fiz nesses últimos anos? Se Ele não soubesse, Ele não estaria dizendo: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Será que Deus sabe o quanto eu sou inconstante? Enquanto eu sou fraco? Deus está dizendo para alguém aqui que é exatamente por Ele saber que você é fraca, que Ele olha nos seus olhos, Ele segura em suas mãos e diz que a sua fraqueza é aperfeiçoada hoje na fortaleza que há nele, e que Ele não desistiu, não desistirá nem um dia de você.
Porque para sua mãe você pode ter sido um erro. Por seu pai você pode ter sido um percurso equivocado. Mas para ele não, você é o menino e a menina dos olhos dele. Que antes de você ter sido formado no ventre da sua mãe, Deus já tinha dito na eternidade: esse será meu, essa será minha. E sabe por que o aborto não conseguiu alcançar você? Sabe por que a bala não conseguiu atingir você? Sabe por que o carro capotou, mas você permaneceu vivo? Sabe por que aquela doença que era para a morte não aconteceu a morte? Sabe por que sua mãe te conta que você é um milagre? Porque verdadeiramente você é um milagre de Deus. E milagre não foi feito para ficar escondido. Milagre não foi feito para ser um fim em si mesmo. Mas milagre foi feito para se levantar e se posicionar e dar fruto para o reino de Deus. Milagre foi chamado para ter voz. Milagre foi chamado para dar fruto. Milagre foi chamado para transmitir a glória de Deus. Milagre foi chamado para se levantar e fazer a pergunta certa: Senhor, o que o Senhor quer de mim? E hoje Deus está a fim de ouvir isso de homens aqui. Hoje Deus está a fim de ouvir isso de mulheres aqui. Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer do meu casamento? O que o Senhor quer dos meus negócios? O que o Senhor quer das minhas finanças? O que o Senhor quer da minha vida?